E aí, investidor, tudo certo? Deixa eu te perguntar, você está aqui no YouTube procurando uma boa estratégia para você operar day trade no mini índice? Você já testou várias estratégias, vários setups, mas nenhum deles acabou se mostrando consistente? Você sempre ganhou num dia, perdeu no outro? Então, deixa eu te mostrar uma estratégia que com ela é possível você tirar mais de R$200 ou até R$1.000 numa semana. Então, para saber mais sobre essa estratégia, fica comigo nesse vídeo aqui e roda a vinheta. Beleza, pessoal? Eu sou o Giva e a estratégia que eu vou trazer para você hoje nesse vídeo aqui é o gradiente linear. E o que é o gradiente linear? É uma estratégia matemática que foi desenvolvida observando os movimentos de oscilação natural do mercado. O que é isso? No mercado do mini índice ou em qualquer mercado que você tenha um gráfico, esse movimento do gráfico normalmente ele não é linear, ele se move em zigue-zague. E essa estratégia foi pensada para tirar proveito desse movimento natural do mercado, desse defeito que o mercado tem, essa oscilação. Então, essa estratégia a gente usa ela para abrindo ordens conforme o mercado faz zigue-zague para cima ou para baixo. Quando o mercado faz um movimento para cima, abrindo ordens de venda. E quando o mercado faz um movimento para baixo, abrindo ordens de compra. Então, tomando proveito desse movimento, dessa oscilação natural do mercado. E para fazer isso, vou te explicar para você lá na tela. Então, pessoal, agora aqui na tela do Trade eu vou explicar para você o gradiente linear. Então, para a gente começar a operar o gradiente linear, a primeira coisa é decidir se você vai abrir uma operação na compra ou na venda. Então, você precisa de uma estratégia original que vai primeiro decidir para você a operação principal. Nesse caso aqui no mini índice, eu vou pegar esse movimento aqui e traçar esse pivôzinho de alta aqui. Teve um movimento grande de queda, né? Teve uma absorção e o mercado ele travou. E o mercado fez esse movimento aqui, esse pivô de alta aqui, e nesse momento aqui o topo foi rompido. Então, vou tirar aqui. Então, esse aqui foi o movimento que tornou a decisão de uma operação de compra. Então, essa foi a operação de compra, a entrada. O stop você puxaria aqui embaixo do fundo, né? E traçaria seu take profit lá em algum lugar. Vamos dizer que você quer pegar aqui no meio desse range aqui do mercado. Então, definiu aqui os alvos, né? Ponto de entrada, stop loss e o range. Então, a partir desse momento aqui, você tem a sua operação principal. Ela está definida. Aí você tem um ponto de entrada e seus dois pontos de saída. Você tem o stop loss e o stop gain aí. Então, com o mercado fazendo esse movimento a favor ou contra a tua operação, você vai começar a fazer as linhas do gradiente linear. E para fazer o gradiente linear, a primeira parte é você definir quantas linhas de gradiente você vai fazer na compra ou na venda. Nesse caso aqui eu vou fazer 5 linhas de gradiente linear. Então, a partir do ponto de entrada aqui, quando o mercado recuar, eu vou posicionar as linhas do gradiente linear na compra. E 5 linhas do gradiente linear na venda. Essas linhas elas estão divididas 50 pontos entre uma e outra. E o ponto de saída ele já é também definido em 50 pontos. Então, cada ordem dessa limitada ela tem já o seu take profit definido em 50 pontos. Então, toda vez que o mercado tocar uma linha dessa aqui e ele recuar 50 pontos, ela já vai ser finalizada. Mesma coisa na compra, se o mercado voltar aqui e pegar uma ordem dessa aqui de compra e ele volta a subir 50 pontos, essa ordem já é finalizada. Então, se ele descer, fizer uma descida muito brusca, e aqui ele vai acabar pegando essas 5 ordens, né, de compra, mas conforme ele for subindo, ele vai executando elas. A ideia não é fazer preço médio, a ideia é fazer gradiente linear. Então, o mercado vai fazer o zigue-zague e conforme ele vai fazendo o zigue-zague, ele vai pegando ordem e executando. Fechou uma venda, abre uma venda, desceu, fecha. No que ele desceu, ele abre uma compra, recua e já fecha essa compra. Para essa estratégia, você pode definir também um stop loss para as linhas de gradiente ou você trabalhar com o seu stop financeiro. Então, você não põe stops nessas ordens de gradiente e deixa o stop único só pelo financeiro.
Porque mesmo que às vezes o preço não vá a favor da sua ordem principal, ele vem aqui tocar na sua linha do stop loss, às vezes de tanto zigue-zague que o mercado vai fazer em cima dessa sua ordem, às vezes só com esse movimento você já bate financeiro, mesmo que o preço vá contra a sua ordem. Ou às vezes ele vai muito rápido ao seu take profit, você bate o final da operação, mas às vezes o financeiro não foi atingido. O ideal é que ele faça o maior zigue-zague possível. Essas linhas do gradiente aqui, você pode também dividir elas num espaçamento maior. Você pode fazer ela com 100 pontos, com 75 pontos, né? Dependendo do nível de agressividade da estratégia. Com 50 pontos aí ela vai abrir bastante, o mercado vai fazer bastante zigue-zague, ela vai abrir e vai executar muita ordem. Então aqui falando do mid índice, cada vez que ele abrir e fechar uma ordem são R$10 que você vai colocar no bolso aí. É uma estratégia de caça-níquel ali, né? Ela abre R$10, abre, fecha R$10, abre, fecha R$10. Então ela vai acumulando o lucro rapidinho ali. O problema dessa estratégia é se você pegar um movimento de estouro do mercado, um movimento que ele não faça zigue-zague, ele vá muito rápido, ele tem uma mudança abrupta de direção e faça um movimento longo e sem recuo, né? Esse acaba sendo um problema para a estratégia, então por isso que você tem que ter um stop financeiro aí bem definido para saber o quanto que você aguenta trabalhar com ela. É claro que ela tem a sua alavancagem, então é uma estratégia que às vezes não dá para você trabalhar com o limite do stop loss financeiro muito baixo, então você tem que ter um alvo financeiro maior, então consequentemente o seu alvo financeiro do stop também tem que ser um pouquinho maior. Feito isso aqui, conforme você entrou na operação e o preço for executando essas ordens, por exemplo, ele veio subindo aqui, né? Então vamos dizer que o preço subiu aqui, ele está aqui nesse momento aqui, ele está bem longe já do seu stop loss, né? E também ainda não tocou aqui, ele vai tocar aqui em cima, né? Aqui vai tocar o alvo, né? Mas não é o caso agora. Então, mas o que acontece? Essas linhas do gradiente linear, você precisa renovar elas, então conforme o preço andou aqui, essas linhas também vão se renovar, é o auto refresh. Então, conforme ela executa e o preço volta, então sempre em volta do preço, essas linhas aqui precisam estar presentes. Conforme o mercado vai executando elas, você precisa ir repondo essas linhas de novo. A não ser que você defina também um limite de quantas ordens você quer que você execute no máximo, na compra ou na venda. Então, se você determinou que vai ser no máximo carregar 5 ordens na compra, se ele já pegou as 5 ordens, então você não faz o auto refresh na compra e faz só na venda. Aqui daí o auto refresh também na compra. Então, conforme o preço fizer esse zigue-zague aqui, que ele está fazendo aqui nesse momento, então, por exemplo, o preço subiu aqui mais um pouquinho, ele está em cima dessa ordem aqui, veio, executou essa ordem aqui, executou essa daqui. Nesse momento aqui, as ordens de compra sobem, não fica lacuna entre o preço e as linhas do gradiente. Você tem que estar sempre agindo aí e preenchendo, então as ordens de compra vão subindo. Mesma coisa se o preço volta aqui a descer, ele faz um recuo aqui, veio aqui, então ele pegou essa ordem aqui e vamos dizer que ele pegou essa aqui. Então essas linhas de compra, elas preenchem as linhas de baixo e as linhas de venda vêm e preenchem a parte de cima e vai seguindo até que a sua meta financeira aí seja atingida. Se você quiser trabalhar com stop loss, né, então às vezes você pode configurar essas ordens como ordens do tipo oco, né, já com um ponto de entrada definido em 50 pontos e o ponto de saída já também definido na sua ordem. Por exemplo, vou pegar aqui uma ordenzinha do tipo oco. Vou ligar aqui a regra, né? Então, se eu coloco aqui uma ordem, essa aqui seria uma compra já com 50 para 50. Então, seria eu formasse essas linhas aqui com gradiente, então cada 50 pontos aqui eu já defino ela e já defino o ponto de entrada e o ponto de saída para essa ordem também. E a mesma coisa na venda. Mas para essa estratégia funcionar melhor, a melhor maneira de você trabalhar com o stop loss dela é com o stop financeiro, é como eu faço. Agora deixa eu te mostrar essa estratégia e ela já rodando automatizada dentro de um robô Day Trader. É um robô desenvolvido pela TradeTime, desenvolvido pela nossa equipe, né? E esse robô ele já tem essa estratégia do gradiente pronta e totalmente parametrizável para você definir ele conforme o teu operacional. E qual a vantagem de operar com o robô?
A vantagem de operar com o robô é que você vai configurar ele ou no seu computador ou num VPS, um servidor virtual, vai colocar lá a tua meta financeira, o teu limite do stop loss, ajustar os parâmetros conforme o teu operacional, e o robô vai entrar durante o dia, vai fazer as tuas operações e você só precisa deixar ele ligado lá, ele vai fazer tudo o que precisa. E como a estratégia do gradiente, ela é às vezes uma estratégia demorada, ela tem um operacional um pouco mais longo, você tem que estar atento ali, fazendo todo esse auto-refresh de ordem o tempo todo, o robô já vai fazer isso para você no piloto automático. Então, a única coisa que você precisa fazer é startar o robô. Então, aqui na nossa tela agora do MetaTrader 5, né, a gente tem aqui o nosso robozinho, onde ele tem todo o painelzinho aqui mostrando o resultado que daí... Uma característica daí da estratégia do gradiente linear é que ele tem sempre resultados fechados e os resultados em aberto, né? Então, conforme ele vai fechando, ele vai acumulando aquilo ali e somando esse valor fechado, e ele sempre vai ter um valor em aberto, que é as ordens que ele está pegando no gradiente, às vezes a ordem do principal. Então, ele tem que fazer o cálculo entre o fechado e aberto, e ele já te dá o valor líquido aqui. O nosso robô também ele já faz o cálculo das taxas. Como o gradiente ele acaba executando muita ordem, ele já te dá esse cálculo descontado as taxas aqui no valor líquido. Então, você sabe que aquele valor ali você precisa só descontar depois o imposto de renda no final do mês, né? O valor da volatilidade, que daí ele é específico do nosso robô, porque no caso aqui eu te mostrei o ponto de entrada usando ali um rompimento de um pivôzinho de alta. O nosso robô, para ele definir a operação se vai ser compra ou venda, ele usa a estratégia de um outro robô que a gente desenvolveu, que é o Volat. Então, ele toma a sua decisão para comprar ou para vender no dia, baseado no operacional do Volat, né? E uma vez aberta essa operação principal do Volat, aí sim ele começa a fazer as operações de gradiente linear. Aí ele também te mostra aqui quantos contratos você colocou na operação principal, né? Que daí seria a estratégia do Volat, né? E quantos contratos você está carregado na compra e na venda do gradiente linear. Que aqui no nosso robô, você clicando aqui no menuzinho, botãozinho direito e em parâmetros, né? Você tem toda essa parametrização aqui disponível. Desde do período do gráfico que você vai trabalhar, o número mágico para o robô identificar suas operações dentro da plataforma. A regra da volatilidade é uma regra desenvolvida pela gente, pela equipe do Trade Time, que é para você operar em momentos de maior volatilidade ou de menor volatilidade. No caso do gradiente linear, ele opera melhor em momentos de baixa volatilidade, momento que o mercado dá aquela lateralizada, né? Mas de qualquer forma ele opera em qualquer mercado, porque o mercado sempre acaba às vezes fazendo um movimento e acaba recuando. Sempre que o mercado faz um movimento de alta, as pessoas que fizeram aquele movimento vão sair das suas posições, eles vão gerar o lucro, né, daquela operação, e a consequência natural é o mercado fazer um recuo. Mesma coisa na venda, o mercado desce porque algum player institucional, um big player pegou e impulsionou o mercado para baixo, mas em certo momento eles vão executar aquelas ordens que eles venderam e o mercado volta a subir. Então esse zigue-zague é natural, o mercado nunca vai disparar infinitamente para algum lado, ele sempre vai fazer o zigue-zague. Aqui na regra do gradiente, com esse robô aqui você pode operar ele só o Volat ou pode operar ele com gradiente linear, né? Ele tem a opção também de desligar o gradiente linear, ele fica só o robô Volat puro. Então tem essa opção. E aqui a gente tem a quantidade de contratos do gradiente linear, quantos contratos você pode carregar na compra e na venda. Esses contratos aqui seriam aquelas linhas do gradiente. Ali no exemplo eu mostrei com 5, né? Aqui no caso o robô está com 10, então ele faria um auto-refresh de 10 linhas para cima na compra e 10 linhas para baixo, 10 linhas para cima na venda e 10 linhas para baixo na compra. Então ele faria bastante linhas do gradiente linear. Aqui no nível do gradiente, nível 1 ou nível 2, o nível 1 ele trabalha com 50 pontos, um gradiente linear um pouco mais agressivo, e no nível 2 ele faz as linhas do gradiente linear com 100 pontos, um pouco mais moderado, ele acaba demorando um pouco mais para bater a meta, mas em consequência disso o seu stop financeiro pode ser um pouquinho menor, porque ele não vai trabalhar às vezes com a meta financeira tão alta. Aqui daí em 0 você vai trabalhar sem linhas de stop loss, sem a ordem do gradiente ser do tipo oco, né? Ele vai ter só o take profit, ele não vai ter o stop loss. Stop loss vai definir só o financeiro diário. Ou se você colocar qualquer valor aqui em pontos, ele vai ter tanto o take profit em 50 pontos fixo, que isso aí não dá para mexer, mais esse valor da saída para cada ordem do gradiente linear, né? E aqui a quantidade de contratos do gradiente linear. Que como são duas estratégias, a estratégia do Volat é aquela, né, no Volat você vai definir quantos contratos a operação principal vai trabalhar e no gradiente quantos contratos cada linha do gradiente você vai trabalhar também. Então aqui no caso ele está definido para uma, você pode colocar 1, 2, dependendo da sua meta financeira diária. Ativar a virada de mão, que daí o
o Volant ele consegue acompanhar a tendência do mercado, né? O Volant ele opera baseado em um indicador que a gente desenvolveu que monitora a região de preço médio do Big Player, do player institucional. Então, quando esse indicador ele é tocado, o robô segue o movimento de fluxo que o mercado toma a partir daquele momento. Se ele estiver errado e você tiver com a virada de mão habilitada, ele vai corrigir o erro, vai fechar aquela operação e vai tentar buscar uma nova operação aí no sentido que o mercado está se movendo baseado nesse indicador. Aí algumas informações aqui dos objetivos do robô, né? Qual a quantidade de gain que você quer trabalhar, né? Que é baseado no lucro, né? E aqui você define o seu lucro, mas se você define que o lucro é 200 e você coloca 2 gain no dia, ele vai tentar abrir 2 operações desse tipo. Então ele fecha uma em R$200 e se o mercado der oportunidade, ele vai tentar mais uma operação, que também pode ser travado pelo tempo. Então você tem aqui a definição de o horário que o robô começa a operar, o limite para ele abrir uma nova operação e o limite final para ele fechar todas as operações que ele tiver. Então você pode definir ele também pela meta financeira e travar pelo horário. Então você trava aqui meio-dia ele para de operar. Então por mais que ele não bateu a sua meta financeira, mas deu meio-dia, ele encerra o operacional e fecha dali mesmo. No contrato principal do Volant, você pode também definir o stop loss, o valor do take profit, dá para trabalhar com o break-even, né? A partir do momento que o mercado sobe, o break-even faz a sua proteção ali e não deixa você aquela ordem mais sair no prejuízo. E também a opção do trail stop. O mercado começou a andar a seu favor, o trail stop começa a seguir e se o mercado recuar, ele fecha a tua operação ali. Tudo isso é totalmente parametrizável, né? Aí também o seu lucro diário e o prejuízo diário que você aceita. Tudo isso aqui você consegue parametrizar dentro do robô. Você vem dar um OK, dá o iniciar operações e deixa o robô operar por você. Aí você está perguntando, mas essa estratégia realmente funciona? Ela é consistente? Então, deixa eu te mostrar o operacional desse robô durante essa semana passada, entre o dia 21 e o dia 25 de junho, agora de 2021. Dá uma olhada nesses vídeos aí. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo sobre a estratégia do gradiente linear e também sobre o nosso robô Volant gradiente linear. Se você quiser saber mais sobre esse robô ou sobre outros robôs desenvolvidos pela TradeTime, acesse o nosso site tradetime.com.br. Beleza, pessoal? Valeu e até os próximos vídeos.